Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos fundos imobiliários mais comentados da Bolsa, o BRCR11. Sabe aqueles prédios comerciais gigantescos e supermodernos? Então, ele é dono de vários deles. E é gerido por um nome de peso, o BTG Pactual. Mas existe um grande mistério em torno dele que está deixando muito investidor com a pulga atrás da orelha. Vamos descobrir o que é? E já começamos com a pergunta que vale ouro. Como é que pode um fundo, com um portfólio de imóveis de altíssima qualidade, estar sendo vendido no mercado com um desconto de quase 50%? Parece não fazer sentido, né? Pois é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui hoje. Beleza, vamos começar do básico para todo mundo ficar na mesma página. Afinal de contas, quem é o BRCR11 na fila do pão? Qual é a identidade desse fundo? O BRCR11 é o que a gente chama no mercado de fundo de tijolo. O nome já diz tudo, né? Ele não investe em papéis, em dívida, ele investe em tijolo mesmo, em ativos reais, concretos. Pensa nele como um mega proprietário de imóveis comerciais, e quem compra uma cota vira uma espécie de microsócio de todos esses prédios. E não é qualquer fundo, viu? Ele é gerido pelo BTG Pactual, um dos maiores nomes que a gente tem. A gestão é ativa, o que significa que tem uma equipe lá, todo dia, tentando otimizar o portfólio, comprando, vendendo. E olha só a quantidade de gente que investe nele, quase 120 mil cotistas. É, sem dúvida, um dos pesos pesados da categoria. Agora sim, vamos para o que interessa de verdade, os números. É aqui que a história começa a ficar bem intrigante. Vamos colocar os indicadores do BRCR11 numa lupa para entender o que está acontecendo. Para começar, o preço de uma cota no mercado, segundo os dados que a gente tem, está na casa dos R$ 43,91. Sozinho, esse número não diz muita coisa, mas guarda ele aí. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E aqui está o centro de todo o mistério. O P sobre VP de 0,51. O que isso quer dizer? Na prática, significa que o fundo está sendo negociado por 51% do que ele realmente vale em patrimônio. É como se para cada R$ 1 em ativos que o fundo tem, o mercado só estivesse disposto a pagar 51 centavos. É um desconto gigantesco. E aí, para complicar tudo, vem o contraponto. Apesar desse preço amassado, o fundo entregou um dividend yield de mais de 12% no último ano. É um retorno em dividendos em aluguel que chama muita atenção. E esse gráfico aqui deixa tudo mais claro. Olha só isso. O BRCR11 pagou quase o dobro da média do seu segmento. Para quem está focado em renda passiva, em receber aquele dinheirinho todo mês, esse é um número que brilha, né? Mas como nem tudo na vida são flores, olha o histórico. O último ano foi muito bom, beleza, quase 20% de retorno. Só que quando a gente olha para janelas de tempo maiores, a história muda completamente. Isso quer dizer que, enquanto os dividendos pingavam na conta, o valor da cota em si, bom, ele vinha derretendo no longo prazo. E isso acende um sinal de alerta bem importante. Ok, saímos um pouco dos números e vamos para o mundo real, para o concreto, literalmente. O que é que tem dentro da carteira do BRCR11? Que imóveis são esses que justificam o seu valor patrimonial? O portfólio é super focado nos dois maiores mercados corporativos do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Basicamente, os endereços mais caros e cobiçados do país. E não estamos falando de qualquer predinho, não. A lista tem verdadeiras joias da arquitetura corporativa, como as Easy Towers de a Diamond Tower em São Paulo ou a Torre Almirante no Rio. São ativos de primeiríssima linha. Agora vamos voltar para um dos pontos mais sensíveis, que mais gera debate entre os cotistas: a distribuição dos rendimentos, os famosos dividendos. Essa linha do tempo aqui mostra uma tendência que preocupa muita gente. Os pagamentos, que já foram de 50 centavos por cota, vieram caindo. A grande questão que fica no ar é: essa redução é uma estratégia da gestão para reinvestir no fundo ou é um sinal de que a receita com os aluguéis está diminuindo? Essa dúvida é um dos principais argumentos de quem vê o fundo com pessimismo. Então, com todos esses dados em mãos, o que os investidores estão pensando sobre tudo isso? Vamos tentar sentir o clima do mercado para entender os dois lados dessa moeda? Essa citação é um clássico do mercado e resume perfeitamente a visão de quem está otimista. Para esses investidores, todo esse pessimismo e incerteza são uns canhões suando. E seria justamente agora, no meio do caos, a melhor hora para comprar barato, aproveitando o medo dos outros. Então, o ponto central é todo esse dilema.
De um lado, a tese da oportunidade. Um desconto absurdo de 50%, dividendos que ainda são altos e alguns sinais de melhora na ocupação dos imóveis. Do outro lado, o medo da famosa armadilha de valor. Um ativo que parece barato, mas que continua caindo por problemas que não são tão óbvios. E os argumentos para isso são os dividendos em queda, o histórico ruim e os questionamentos sobre a gestão. E a gente termina com a mesma pergunta do começo, mas agora com muito mais informação para a gente poder refletir. A resposta, como sempre, não é simples. Mas a grande questão que fica é: será que o mercado está cometendo um erro de avaliação e exagerando no pessimismo? Ou será que ele está enxergando riscos que ainda não estão claros para todo mundo? A decisão, no fim do dia, é de cada investidor.